E vou ler com vocês o Salmo 126. Abra sua Bíblia comigo nesse texto. Estávamos planejando inicialmente em falar em Gênesis 11, de 1 a 9, mas vamos agora tratar do Salmo 126, de 1 a 6. Peço que você mantenha o texto aberto, depois da leitura, para você acompanhar comigo essa exposição. Está escrito o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Meus amados, este é um salmo pós-cativeiro. Foi escrito depois da grande libertação do povo de Judá, da amarga escravidão na Babilônia. Para você entender a mensagem aqui relatada, é mister retornar um pouco na história e ver aquele cerco que Nabucodonosor fez à cidade de Jerusalém em 3 turnos, em 606 a.C., depois em 596 a.C., e então finalmente em 586 a.C., Nabucodonosor toma Jerusalém, invade a cidade, destrói os muros, arrasa o templo de Salomão, deixando em ruínas completas. Passa o fio da espada, crianças, velhos, homens, mulheres. Jeremias, que contemplou esse quadro terrível, retrata no livro de Cantares que mais felizes foram os que morreram à espada dos que os que morreram de fome dentro dos muros, antes de serem atacados. Parte desta população foi levada escrava, cativa para a Babilônia. Ao chegarem lá, diz o Salmo 137, que as pessoas se assentavam, choravam, dependuravam suas harpas nos salgueiros, e se olhavam para trás com reminiscências amargas, numa letargia e numa nostalgia profunda. Quando olhavam para frente, o sentimento deles era de vingança. Quando disseram: feliz aquele que pegar os filhos da Babilônia e esmagá-los numa pedra. Estavam com revolta, com mágoa, com ressentimento. E este cativeiro foi resultado da rebeldia, da desobediência, de eles terem tapado os ouvidos à voz da mensagem de Deus e fechado o coração às exortações de Deus. Mas agora, depois de 70 anos, as portas do cativeiro foram abertas. Os grilhões foram quebrados. O cativeiro chegou ao fim. Deus trouxe de volta o seu povo para a sua terra. A história da redenção prossegue. A luz da esperança brilha. O futuro sorri de novo para eles. E agora o salmista está olhando pelas lentes do retrovisor e relembrando este glorioso feito da libertação. Esse salmo tem 3 perspectivas históricas muito interessantes. Os versos 1 a 3, ele olha para o passado pelas lentes do retrovisor.
retratando a sua gratidão a Deus por aquilo que Deus fizera por eles. Segundo lugar, ele tem uma perspectiva do presente no verso 4. Quando ele ora a Deus, porque a despeito da libertação do passado, há uma crise instalada no presente. Mas em terceiro lugar, há uma perspectiva rumo ao futuro, nos versos 5 e 6. E nessa perspectiva de futuro, o desafio é trabalhar, o desafio é semear, o desafio é fazer investimento no reino de Deus. E eu queria então olhar com você esse texto nessa tríplice perspectiva: passado, presente e futuro. Vejamos, por favor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A primeira coisa que me marca nesse texto é que eles reconhecem que houve uma intervenção soberana e sobrenatural de Deus na história deles, em relação ao passado deles. E eu estou seguro de que, se não todos, a maioria dos irmãos e irmãs que estão conosco nesta noite, podem olhar para o passado e relembrar aquele dia, quando Deus quebrou os nossos grilhões, quando Deus abriu a porta do nosso cativeiro, quando Deus destampou os nossos ouvidos, quando Deus tirou a venda dos nossos olhos, quando Deus entrou na nossa história e arrancou o nosso coração de pedra e nos deu um coração de carne, quando o Senhor tirou-nos das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade, da morte para a vida. E quanta gratidão nós temos no nosso coração por esta obra bendita da nossa restauração, da nossa salvação, da nossa libertação. Não podíamos fazer isso por nós mesmos. Não podíamos mudar a nós mesmos. Não podíamos limpar a nós mesmos. Não podíamos restaurar a nós mesmos. Isso foi obra soberana da graça de Deus na nossa vida. Mas notem vocês, no versículo 2, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Quando você olha para trás e vê o que Deus fez, perdoando os seus pecados, regenerando o seu coração, declarando você justo diante do tribunal de Deus, colocando você como membro da família de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, quando você relembra que o seu nome está escrito no livro da vida, quando você para pensar que você tem uma herança imarcessível, gloriosa e eterna nos céus, então isso é motivo de júbilo, esse é o motivo da maior alegria, é a maior de todas as alegrias, como Jesus Cristo diz: alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Mas notem vocês, que o que Deus fez no passado serve de testemunho entre as nações. Versículo 2, está escrito ainda: então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Oh, irmãos amados, que coisa preciosa é quando o mundo, quando os gentios, quando as nações, quando os pagãos, quando os incrédulos, quando os ateus, quando os céticos olham para você, olham para mim, olham para a igreja e só podem constatar um fato: Deus foi bondoso com eles. Deus os libertou. O bêbado hoje é um sóbrio, o ladrão hoje é honesto, aquele que era corrupto não se corrompe mais, aquele que era infiel agora é fiel, aquele que maltratava a família agora cuida da família, aquele que era um mau cidadão agora é um bom cidadão. Isso é um testemunho para os povos e para as nações. Mas amados, notem comigo o verso 3, que é necessário que nós mesmos entendamos isso. Às vezes as pessoas olham e notam, e nós muitas vezes podemos perder de vista este reconhecimento. Olha o verso 3, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres.
Qual é o grau de alegria que você tem no seu coração por esta tão grande salvação que Deus lhe deu? Às vezes a gente deixa que os problemas da vida, que as lutas do dia a dia, que a economia, que a saúde, que a enfermidade, que as lutas da família, embaçem o brilho desta alegria. E eu quero encorajar você hoje, meu irmão, apesar da pandemia, apesar da Covid, apesar do desemprego, apesar da recessão, apesar do problema que o Brasil e o mundo enfrentam, que você hoje exulte em Deus por tão grande salvação que você recebeu. Você é privilegiadíssimo, você foi amado por Deus, você foi escolhido por Deus, você foi chamado por Deus, você foi regenerado pelo Espírito Santo, você é membro da família de Deus, você habitará com Ele para sempre e sempre e sempre. Então alegre-se nessa tão grande salvação. Mas olhe comigo, por favor, a perspectiva do presente. Salmista para um pouquinho para dizer o seguinte: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Quando ele olha para trás, ele tem gratidão. Quando ele olha para o presente, tem crise. E se você é honesto com você mesmo, você sabe que há momentos na nossa vida que, embora crentes, embora salvos pela graça, nós também temos crises. Tem hora que você olha para a sua vida e diz: meu Deus, parece que dentro de mim tem um deserto, está seco, está árido. E eu gostaria de tirar 5 verdades aqui desse verso 4 para encorajar o seu coração. Primeira verdade, está aqui no versículo 4, é que as vitórias de ontem não são garantias de vitórias hoje. Nós temos nossas raízes plantadas no passado, mas nós não vivemos no passado. A plenitude do Espírito Santo de ontem não serve para hoje. Hoje você precisa ser cheio do Espírito Santo de novo. Ontem você andou com Deus, ontem você foi um homem ou mulher de oração, ontem você foi apaixonado pela obra de Deus, ontem você estava cheio de alegria e de entusiasmo. Quem sabe hoje seu coração está abatido. Porque hoje você precisa novamente renovar o seu compromisso de aliança, de amor e de fidelidade e de entusiasmo com as coisas de Deus. Segundo lugar, segunda lição, a sequidão de hoje não pode ser motivo para você se desanimar, ao contrário, mas deve ser razão para você clamar a Deus. Por isso está escrito: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Não se conforme, meu irmão, com a crise, não se conforme com a aridez, não se conforme com a vida apagada, apática, sem viço, sem entusiasmo, sem vibração, sem brilho nos olhos, sem coração aquecido. Se essa é a realidade que você está vivendo hoje, clama a Deus. Senhor, manda chuva para o deserto da minha vida. Senhor, traz o verdor, traz a alegria da salvação, traz o fervor espiritual, traz, meu Deus, o melhor do que eu já tive no passado, inflama de volta a minha vida, renova de novo o meu coração, entusiasmo outra vez a minha alma, Senhor. Leva-me ao primeiro amor outra vez. Terceira lição no verso 4. É preciso entender que a restauração é uma obra exclusiva de Deus. Por isso o salmista diz: restaura, Senhor, a nossa sorte. Eu não posso restaurar a mim mesmo, nem você. Quem restaura é Deus. Quem renova e remoça a nossa alma é Deus.
Quem nos cobre com o sangue da purificação e com o óleo da unção é Deus. Quem reaviva a sua igreja é Deus. Quem derrama o Espírito Santo é Deus. Quem põe a igreja de pé nas horas de abatimento é Deus. Quem traz o bálsamo da alegria para dentro da sua casa é Deus. Então é hora da gente clamar: restaura, Senhor, restaura, Senhor. Mas há uma quarta lição aqui nesse versículo 4. E a quarta lição é: a restauração é fruto de oração. Notem comigo que o versículo 4 é uma oração, é um clamor, é um pedido, com um senso de urgência, com um senso de necessidade profunda. Meus amados irmãos, nós enfrentamos a aridez da nossa alma, é com oração. É com oração. É quando você dobra os seus joelhos, que o Deus onipotente começa a trabalhar em seu favor. Alguém já disse que quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. É quando você depõe as suas armas e você reconhece a sua fragilidade, a sua impotência, a sua incapacidade de resolver os seus próprios problemas e coloca-se de joelhos na dependência de Deus, é que Deus move a sua mão em sua direção para trazer restauração para a sua vida. Mas em quinto lugar, a restauração é um milagre extraordinário de Deus, porque notem o que está escrito: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Se você já teve a curiosidade de pegar um mapa de Israel, ou já teve o privilégio de ir a Israel, ou já leu sobre a questão da geografia de Israel, você vai notar que o Negueb é o maior deserto da Judéia. Mas não é um deserto de areias finas como trigo, naquelas planícies que somem diante dos nossos olhos. Não. O deserto Negueb são montanhas empinadas aos céus e vales profundos de pedras, de rochedos, ou no mínimo de areias pedregosas. Mas ali acontece um fenômeno muito curioso. Você está viajando por aquelas montanhas e de repente você vê como que o leito de um rio seco. E de repente, nos períodos invernais, torrentes caudalosas, como enxurradas violentas, descem dessas montanhas, rasgando as entranhas do deserto. E onde estas águas passam, tudo vai reverdecendo, tudo vai florescendo, e vão se formando ali vadis ou oásis. O salmista, que era tão acostumado com esse cenário, está orando a Deus e Senhor, assim como tu realizas esse milagre na geografia do deserto do Negueb, faz o mesmo na minha vida, Senhor. Se tu enviares as chuvas do teu Espírito, se tu derramares o poder do Espírito Santo, que como chuva cai sobre a minha alma, então aquilo que está seco vai renovar-se, vai reverdecer-se e vai frutificar. E então, em vez de um deserto, vai ter um oásis dentro do seu peito, em vez de um deserto, vai ter uma fonte dentro do seu coração, e tudo vai se renovar em sua vida. Este é o clamor. Esta é a necessidade de nós. Mas, amados, eu gostaria então de ir para o ponto final, que é a perspectiva do futuro. Vejam comigo, por favor, os versículos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. E aqui está pensando no futuro. Ele está olhando para frente. O que você vai fazer daqui para frente? E a ordem de Deus é que você deve semear. Semear na sua vida espiritual. Semear no seu casamento.
Semear na sua família. Semear nos seus relacionamentos. Semear na sua igreja. Semear no reino de Deus. Invista, meu irmão. Não tem colheita sem semeadura. Não tem. Quem semeia, semeia na esperança de colher. E você colhe exatamente o que você semeia. Às vezes a semeadura não é fácil, porque o texto diz: os que com lágrimas semeiam. Tem hora que o campo é duro, como um deserto. E quando o campo é duro como um deserto, você rega a areia escaldante com as suas lágrimas. Se você não tem mais recursos retóricos para levar a palavra, chore. Certa feita, um obreiro é enviado pelo pai do Exército da Salvação para uma obra missionária. Ele diz assim: me tira desse campo, porque esse campo é muito árido, já tentei tudo aqui, não tem fruto, não tem resultado. E então aquele que o enviou disse assim: se você já experimentou tudo e não teve resultado, então experimente chorar agora. Experimente chorar. Quem sai andando e chorando enquanto semeia. Você tem semeado com lágrimas na sua casa? Na sua parentela? Se preciso for, chore ao semear. Mas note comigo o versículo de número 6, que diz: quem sai andando e chorando. Para você semear, você tem que sair. Você tem que se desinstalar. Você tem que abandonar o comodismo. Você tem que entrar na arena. Você tem que entrar no campo. É lá na sua casa, é lá na sua parentela, é lá na sua vizinhança, é lá no seu trabalho, é lá na sua escola, é lá no seu bairro, é lá na sua cidade, é lá na sua nação, é para além da sua nação. Você precisa sair, você precisa chorar e você precisa semear. Uma das grandes verdades, meus irmãos, da vida cristã é que todo aquele que é chamado é enviado. Não pense você que missionário é só aquele que abandona a sua casa, a sua cidade, o seu país e ruma para outros horizontes. Você que foi chamado pelo Evangelho é o enviado do Evangelho. E onde você está, você precisa semear. E na hora que você sair, que você andar na dinâmica da vida, você precisa semear. Às vezes a semeadura é com lágrimas. Às vezes a semeadura é solitária. Mas a resposta está aqui: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará não mais chorando, mas com júbilo. Não mais de mãos vazias, mas trazendo os seus feixes. E talvez das alegrias cristãs não tem uma mais sublime do que você saber que você teve o privilégio de levar alguém a Jesus. De não chegar lá no céu de mãos vazias. De trazer os seus feixes. E não é a sua eloquência, não é os seus argumentos bem elaborados, é o poder do Evangelho. É o poder do Evangelho. Se você abrir a sua boca, Deus a encherá. Se você semear essa palavra tem vida em si mesma. Basta uma frase da Bíblia, basta um versículo da Bíblia, basta abrir a Bíblia e ler um versículo, ainda que você não saiba pregar, ainda que você não saiba ministrar um estudo bíblico, leia e veja o que Deus pode fazer, porque Ele tem compromisso com essa palavra, e essa palavra não voltará vazia. Ela semeada, ela vai frutificar para a glória do seu próprio nome. Oh, amados irmãos, que Deus nos ajude a olhar para o passado com gratidão, a olhar para o presente com oração e olhar para o futuro com trabalho e investimento no reino de Deus.
Que Ele nos abençoe. Amém.